Bem, pessoal, nós iremos agora trabalhar um pouquinho a abordagem a respeito da figura do cone. Vamos entender o conceito de cone, alguns elementos que envolvem a parte do cone. Vamos também aprender a fazer a dedução das formas referentes ao cone, né? E também vamos ver, nesse caso, essas fórmulas sendo aplicadas em questões que eu vou trabalhar no decorrer da aula, ok? Então, de início, vamos ver a primeira definição de cone, ok? Nós estamos vendo aqui a figurazinha, esse aqui é o cone reto, né? Vamos trabalhar algumas abordagens do cone oblíquo, que é esse que está um pouco deitadinho, e vamos ver o cone reto, que nesse caso aqui, que é o caso que nós iremos trabalhar, beleza? Com relação à definição formal de cone, você imagina o quê? Você imagina aqui um círculo e um ponto que é chamado de vértice. Você imagina um círculo e um ponto que vocês vão chamar de vértice. Então, o ponto entre esse vértice e o círculo, né, a base, né? O total de segmentos que consiga-se o total de segmentos, né, possíveis, né, partindo do vértice até esse círculo é o que nós chamamos de cone, tá? Então, total de segmentos de reta possíveis do vértice até o círculo, essa é a definição de cone, o que chamamos de cone é isso daí, ok? Então, nós temos um círculo, né, a respeito do cone, né? E vamos entender algumas abordagens a respeito do cone. Vimos em aula anterior a parte de cilindro. No caso do cilindro, nós vamos ver algumas abordagens e a diferença de cilindro para cone com relação à questão de volume, quando chegarmos à parte de volume. Então vamos lá. Vimos a definição de cone, total de segmentos de retas possíveis formados a partir do vértice, nesse caso do círculo da base. Esse, na verdade, é o cone. Pronto. Vamos ver agora os elementos de um cone. Essa parte aqui é o que nós temos, a base, né? Essa parte aqui é o nosso eixo, aqui vai formar um ângulo menor do que 90 graus, ok? Alguns elementos do cone, vamos lá. A distância do vértice até a base, a distância desse vértice aqui, ó, até um ponto da circunferência, é o chamamos de G, que é a nossa geratriz. Ó, a distância de um ponto até a distância do vértice, a distância do vértice até a circunferência é o que nós chamamos de, nesse caso, geratriz, né, simbolizado por G. A distância do centro do círculo da base até a circunferência é o que nós chamamos de raio, simbolizado por R, ok? E nesse caso, nós temos também a altura, que é a distância do vértice até a base, é o que nós chamamos de altura, simbolizada essa altura por H, beleza? Essas são as características do cone, nesse caso oblíquo. Lembre-se que aqui não vai formar um ângulo de 90 graus. Temos também aqui o cone reto, né? Quando nós estamos trabalhando problemas envolvendo a parte de cone, nós trabalhamos normalmente com o cone reto, que é o que nós vamos ver aqui, onde tipo o eixo aqui, né, o eixo aqui, e nós temos esse eixo do cone reto, que vai formar na verdade um ângulo de 90 graus, ele é perpendicular à base, nesse caso formando um ângulo de 90 graus. Nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, quero que vocês observem, tá? Então funciona mais ou menos desse jeito aqui, ó. Essa distância aqui do vértice até o centro da base, essa distânciazinha aqui, ó, que vocês estão vendo, é o que nós chamamos de altura, simbolizado por H, ok? Essa parte aqui, que é a distância do vértice até a circunferência, né, que é essa partezinha aqui, ó, é o que nós chamamos de geratriz, beleza? E essa parte, a distância do centro do círculo até a circunferência, que na verdade é essa parte aqui, ó, essa distânciazinha aqui, é o que nós chamamos de raio, ok? Como no caso, pessoal, vai formar aqui, ó, um triângulo retângulo,
esse triângulo retângulo obedece ao teorema de Pitágoras. Então, geratriz funciona como hipotenusa, né? E altura e raio como os catetos. Então, geratriz ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais, né, cateto ao quadrado. Então, utilizamos o teorema de Pitágoras para formular essa fórmula com relação. Depois vamos ver mais detalhes com como essa fórmula vai ser utilizada na nossa parte de cálculo, ok? Então temos aqui, ó, geratriz, altura, raio. Beleza? Vamos partir agora para, nesse caso, essa parte que é chamada de sólido de revolução, ok? Ó, quero que vocês pensem o seguinte: se eu pegar essa parte aqui e for fazer um giro, nesse caso um giro de 360 graus, então olha só o que é que vai acontecer. Quando eu fizer um giro de 360 graus, então formo justamente, ó, essa parte, né, que é a figura do cone, onde aqui é geratriz, raio, altura. Ó. Geratriz, raio, altura. Então, esse cilindro de revolução. Revolução, nesse caso, é essa parte quando eu faço esse giro de 360 graus, ok? Então, pega esse triângulozinho aqui, eu faço um giro nesse triângulozinho de 360 graus, então estou flexionando justamente a parte do cone, ok? Então vamos lá, aqui nós temos mais algumas características do cone. Então você imagina essa figura aqui, ó. Vocês estão vendo que essa parte aqui, vocês estão vendo que é um triângulo retângulo, né? Aqui também do outro lado, também na teoria teria outro triângulo retângulo. Então se eu pegasse aqui, fizesse um corte aqui, esse triângulo retângulo formaria, na verdade, um triângulo que é chamado de triângulo isósceles, onde essa parte seria geratriz, e essa distância toda seria o diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio, que é o diâmetro da base, né? Então isso aqui, quando eu faço esse corte, então secciono, né? Cortei, fiz a minha secção. Então na verdade é o que nós temos aqui, a secção. Aí vemos uma abordagem. Se a secção for meridiana, então é um triângulo equilátero. Então, nesse caso, esse triângulo equilátero, temos um cilindro equilátero de geratriz igual a 2 vezes raio. Então, se na verdade, quando nós cortamos aqui o famosinho triângulo equilátero, no caso da nossa secção, tá? Então, no caso da secção meridiana, a geratriz é igual a 2 vezes o raio, ok? Então, nesse caso aí, eu só quero que vocês, só algumas abordagens, o que eu estou explicando aqui, algumas abordagens a respeito da figura do cone, tá certo? Então, quero que vocês entendam disso daqui, ó. Altura, raio, geratriz. Primeiro, no caso do cone tem apenas um círculo da base, né? Primeiramente eu quero que vocês entendam isso. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Se eu pegar essa figurazinha aqui, ó, fizer um corte nessa figura e abri-la, então eu vou formar essa figura aqui, que é a figura do cone. Então, a figura do cone, né? Quando eu pego o cone lá, né? Faço um corte e abro. Então, eu formo isso aqui, tá? Depois que eu fizer o corte do cone, com um círculo da base. Então, seria aqui, eu pegaria essa parte aqui, ó, cortaria e abria essa parte aqui. Quando eu abrisse, formaria essa. Com essa parte aqui, esse círculo seria esse círculo aqui, ó, da base. Então, essa seria, no caso, a planificação dessa figura aqui do cone, ok? Então, só explicando. Isso daqui, na verdade, seria um setor circular. Que, tipo, se eu fechasse aqui, formaria isso daqui um círculo. Então, essa aqui é um setor de um círculo, por isso que é chamada essa parte de setor circular, beleza? Então, entendidos essa parte, o que é o cone, né? Tipo, do vértice até o círculo traça-se infinito, segue infinito, nesse caso, infinito não, né? Um total de segmentos, e o total desses segmentos forma a figura do cone, beleza? Temos aqui, né, geratriz, altura, raio, teorema de Pitágoras, beleza, e aqui o sólido de revolução, ok? E aqui a secção, cortou, formou a nossa secção, beleza? Então vamos lá, áreas e volume. Vamos ver aqui nesse caso a respeito de áreas e volume. Vamos lá. Com relação, pessoal, a figura, a área da base, AB, essa área da base é a área de um círculo. Essa base aqui, ó, um círculozinho. Como é que eu calculo a área de um círculo? Π vezes raio ao quadrado. Como no caso a base de um cone é um círculo, para calcular a área da base desse cone, π vezes raio ao quadrado. Área de um círculo, beleza. Área lateral, como eu falei para vocês, né? Isso daqui, na verdade, é um setor de um círculo. Olha a fórmula para calcular essa área aqui, ó. Π
π vezes o raio vezes a geratriz. Quando eu multiplicar isso tudo, eu acho a área do setor desse círculo aqui, ok? Vamos lá. Área total. Entenda que a figura do cône só tem uma base, não tem duas, ok? Então o que no caso seria a área total? Seria a área lateral, que no caso seria essa fórmula, ok? Mais a área da base, só tem uma base, mais a área da base. Que é a área da base? Resumindo, eu calcularia a área lateral, calcularia a área da base, e para adquirir a total, você soma as duas. Só isso. Beleza? Então, vamos lá. Volume. Para o volume, eu tenho que realmente pegar essa figura aqui para se entender como é que funciona o volume do cône. O volume do cône funciona da seguinte forma. Qual é o volume do cilindro? O volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Só, não tem esse 3 aqui não. O volume do cilindro é essa parte de cima. Vamos lá. Se eu pegar o cilindro, ok? Fizer 2 cortes aqui, tirar 2/3, sobre 1/3. 1/3 é a figurazinha do cône. Então, por isso que, no caso, o volume do cône é a terça parte do volume do cilindro. Se o volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura, o volume do cône é π vezes raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, no caso do volume do cilindro, só é essa parte de cima. O do cône pega o volume do cilindro, que é essa parte de cima, e divide por 3. Por quê? Porque o volume do cône é a terça parte do volume do cilindro. Volume do cône, terça parte do volume do cilindro 3 vezes maior do que o volume do cône. Beleza? Então é por isso que, na verdade, seria mais basicamente isso aqui. Ó. Peguei, cortei, né? Foi aqueles cortes, tirei 2/3, ficou 1/3, que é a figura do cône. Então, por isso que nesse caso eu divido por 3, tá? Então aqui está a fórmula de se calcular a área da base, aqui está a fórmula de calcular a área lateral, a área total, que é somar as duas, e o volume do cône. Essas são as fórmulas que normalmente se utiliza na figura do cône, ok? Uma coisa que eu quero entender, que eu até falei para vocês, é a respeito dessa fórmulazinha aqui, ó. Tá vendo? Então, quero que vocês entendam o seguinte, pessoal. Ó, se eu fosse calcular a área da base, o valor de π, vocês sabem que é 3,14 aproximadamente. Só que, nesse caso, preciso do quê? Do raio. O raio, nesse caso, ó, o raio é essa distancinha aqui, ó. Então, eu preciso do raio. Vamos lá. Se eu preciso do raio, vamos supor que no problema eu tenho a altura e a geratriz. Só que para encontrar a área da base eu preciso do raio. Então, se eu utilizar o teorema de Pitágoras, encontro esse valor. Se eu tiver 2 valores, eu encontro o terceiro pelo teorema de Pitágoras. Se tiver 2 lados, eu encontro o terceiro lado. Vamos supor que eu queira calcular a área lateral. Por exemplo, eu preciso do raio e da geratriz. Vamos supor que eu tenho o raio, mas não tenho a geratriz. Só que no problema, né, deu o raio e a altura. Só que eu preciso encontrar a geratriz para encontrar a área lateral. Um exemplo só. Aí eu teria que jogar nessa fórmula e encontrar primeiro a geratriz para depois jogar nessa fórmula. Então, na verdade, essa fórmula normalmente vai ser utilizada, tipo, quando um problema der 2 valores e você precisar do terceiro para encontrar uma dessas coisas que está aqui, ou área lateral, ou volume, ou área total, alguma coisa nesse sentido. Aí você tem que usar essa fórmula para encontrar um valor para depois jogar ali. Ok? Nós vamos ver a abordagem nesse sentido, tá certo? Então, foi isso, pessoal. Chegamos aqui ao fim, né? Vimos aqui o que? A definição de cône. São os possíveis segmentos de retas partindo do vértice até o círculo da base. A junção de todos esses segmentos forma a figura do cône. Vimos também que aqui obedece ao teorema de Pitágoras, aqui, porque forma um triângulozinho retângulo aqui. Vimos a planificação, né? Vimos aqui um pouquinho sobre como é que funciona a solda de revolução. Vimos aqui a secção, cortou, formou a secção e as fórmulas que envolvem a figura do cône, ok? Vamos partir agora para alguns exemplos.